espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins, mais um vídeo do dezembro japonês. O vídeo de hoje vai ser sobre médiuns e xamãs aqui no Japão. Eu acho que para muita gente é uma surpresa que exista essa cultura xamânica por aqui, mas existe muito, tá, gente? E é isso que eu vim falar hoje pra vocês. Eu vou falar principalmente de dois grupos que são da província de Aomori, que são conhecidos como Itaku e Kami-sama. Kami-sama é um termo mais genérico para vários subgrupos de xamãs. Itaku é um grupo bem específico que são médiuns xamãs cegas. Aqui no Japão, elas se encontram muito lá na província de Aomori, no Monte Osore, que é um monte que é conhecido, né? O nome é a Montanha do Medo e é conhecido por ser um dos portais para o submundo. Então aqui no Japão tem muita coisa de espiritualidade. Eu vou fazer um outro vídeo mais pra frente, não sei se na quinta ou na próxima terça, que são tradições japonesas, então falaremos bastante sobre as tradições japonesas envolvendo demônios, envolvendo espíritos. Eu acho que é uma coisa interessante pra gente comentar. Já no começo do vídeo anuncio que esse é um vídeo explicando sobre a cultura de um país. Aqui ninguém tá julgando se eu acredito na mediunidade, se eu acredito nessa falar com Deus, falar com a morte. Não. Aqui estamos falando da fé, da crença, da cultura de um país inteiro, né? De um povo. Então a gente não vai julgar, né, essa tradição, assim como no Brasil a gente tem várias tradições e a gente não sai julgando. Eu faço os meus vídeos de pseudociência, que é quando alguém fala, ah, isso funciona porque a ciência disse. Aí eu digo, não, não, não. Mas nesse caso estamos falando de espiritualidade. Eu vi bastante gente comentando aqui no canal que os últimos vídeos estão bem legais, editados, com desenhos e escritas que facilitam a vida, além do que eu estou explicando pela minha narrativa. Então, pra quem não sabe, eu estou trabalhando esse mês no dezembro japonês com o editor, com o Uriel. Eu vou deixar as informações dele aqui na descrição. Então, por favor, deem like no vídeo, compartilhem para que os vídeos continuem tendo uma edição melhor e cada vez sejam melhores, né? Eu preciso da colaboração de vocês. Vamos chegar aos 200 mil e já deixa o teu like aí. Então, hoje a gente vai falar sobre Itaku e Kami-sama. Eu vou começar falando sobre Itaku, porque eu encontrei muito mais informação sobre as Itakus do que sobre o grupo Kami-sama. Eu acho que a Itaku ela é tão característica que existe muito. Então, Itaku é um grupo de médiuns xamãs cegas. No Japão, são mulheres, tá? E os dois grupos são mulheres. Hoje em dia, no Japão, existem menos de 20 Itakus. Por quê? Para que tu te torne uma Itaku, tu tem que passar por um treinamento muito específico com uma outra Itaku. E hoje em dia, não tem gente que quer virar Itaku, as pessoas são mais céticas do que antigamente, as coisas mudaram, os tempos mudaram, então é uma profissão, é uma religião, um grupo, não sei exatamente como categorizar, que está em declínio aqui no Japão. Então, em 2009, existiam 20 Itakus com mais de 40 anos, até mais de 60, 70 anos, e hoje em dia existem muito menos. As Kami-samas, em 2009, existiam em torno de 120, 110, e eu acredito que também estejam em declínio aqui no Japão, e elas se concentram muito na província de Aomori. Existe um outro grupo xamânico muito forte em Okinawa, mas isso vai ficar para um próximo vídeo aqui no canal. No Japão, existem duas linhas de pesquisa para a origem da Itaku, né? Uma primeira linha de pesquisa diz que antigamente no Japão, a cegueira estava relacionada a falar com Deus, com poderes mediúnicos, poderes espirituais. Uma outra linha de pesquisa aponta que, como não existia uma educação formal para as pessoas cegas, elas acabavam se tornando médiums, por exemplo, principalmente as mulheres. Por quê? Antigamente, as pessoas elas tinham que trabalhar na agricultura, na pescaria, nesse tipo de trabalho. E as pessoas cegas, elas não conseguiam realizar essa mesma função. E aí tem até um relato aqui de uma própria Itaku que ela fala o seguinte, que eu achei muito interessante. Os deficientes visuais eram considerados incapazes de desempenhar funções, né, como agricultura, pescaria, etc. E as ocupações dos deficientes visuais eram estreitamente limitadas, tanto no período pré-guerra quanto no período pós-guerra. Ainda hoje,
é extremamente difícil para o deficiente visual exercer uma ocupação diferente das tradicionais, entre aspas, 3 terapias: massagem, acupuntura e cautério de moxa. Esse moxa é uma coisa que no Japão é popular, chamada de moxabustão, que é um tipo de tratamento queimando, mas não é bem queimando a pele. Podemos fazer um vídeo sobre isso no futuro também. As características principais da Itako é que elas podem falar com Kami, que é Deus, ou com a morte. Elas fazem exorcismo, elas curam doenças, elas recebem espíritos para passar uma mensagem, e tudo isso é feito através do treinamento que ela recebe. Ela aprende a fazer tudo isso. Durante o treinamento, né, no período pré-xamânico, existe o período pré-xamânico, que é quando ela fica cega, existe o período de treinamento, né, de prática, que aí o que acontece nesse período? Ela aprende vários mantras, várias orações, ela aprende tudo que ela precisa realizar para quando ela virar uma Itako. Acredito que aprenda a receber espíritos, tudo isso. Depois existe o período de treinamento. Nesse período de treinamento, elas ficam, né, por muito tempo, geralmente 28 dias, numa casinha, tá, no pátio da sua mestra, digamos assim. E nessa casinha, eles vedam ela inteira para que ela fique no escuro. Ela não consegue ver nada, ela não come, ela fica em período de jejum, tá? Jejum mesmo. E todos os dias, por volta de 10, 11 horas da noite, ela tem que tomar banhos muito, muito gelados para fazer limpeza do corpo. Depois desse período, vai para a cerimônia. Antes da gente falar sobre a cerimônia para te tornar Itako, eu vou comentar um pouquinho como que as Itakos, elas fazem curas. Primeiro que elas acreditam que os teus problemas, as tuas doenças estão relacionadas aos teus antepassados. Começamos por aí. Depois elas utilizam um instrumento divino em forma de boneca, que na verdade não é bem uma boneca, é tipo uma Barbie, assim, que a gente imaginaria um corpo humano. Não, é como se fosse um pedaço de pau, assim, na vertical. E ele tem uma roupa, como uma roupa tradicional japonesa, assim, um vestido bufante, vermelho, com uma faixa na cintura. E às vezes elas colocam essas bonecas nas suas mãos. As bonecas são chamadas de Oshira, e é isso que elas fazem para suas curas. O Hiro me contou que apareceu uma vez uma Itako, que o pessoal falou: ai, tu pode receber Michael Jackson? E aí Michael Jackson, então, estava na pessoa falando no dialeto super, super típico das Itakos, porque na província de Aomori, as Itakos, elas usam um dialeto muito difícil, com um sotaque muito forte, e as pessoas, como assim, Michael Jackson falando em sotaque? Enfim, foi uma coisa famosa que aconteceu na TV aqui do Japão. Eu peguei alguns relatos da Universidade Kokugakuin, que é uma universidade em Shibuya, em Tóquio. Essa universidade, ela é conhecida por trabalhos religiosos, por formar monges, por uma coisa mais espiritual. É como se fosse uma universidade católica, mas é uma universidade shintoísta. Então é uma universidade de cunho religioso. E eles entrevistaram várias Itakos, inclusive eles entrevistaram uma que nasceu em 1897. Essa entrevista aconteceu em 1999, e duas das entrevistas que eu li, que eles deixaram disponíveis para o público, entrevistas bem longas, tá? Eu vou resumir, quem quiser ler com detalhes está em inglês, vou deixar aqui na descrição. Então as Itakos falaram que elas eram muito, muito pobres, que naquela época só gente rica estudava. A educação formal para os cegos começou no Japão em torno de 1948, 1950, mas só pessoas muito ricas conseguiam ter acesso a essa formação. E aí elas falaram: bom, nossos pais ficaram preocupados com que a gente não conseguisse um trabalho, nos sustentar quando eles falecessem, né? Então eles nos colocaram nesse trabalho de Itako, e aí muitas nem queriam, tá? Então elas ficaram nesse período de jejum. Depois elas foram pro período da cerimônia, tá? Que é chamada de Kamitsuke, é o nome da cerimônia. Tá escrito, é uma descrição, não existem fotos, ilustrações desse momento, que eles amarravam vários tecidos numa sala especial no templo, nas cores branco, preto, roxo e amarelo. Se colocava um altar, a Itako ficava ajoelhada nesse altar e colocavam sacos de arroz nas mãos e nas costas, e ela ficava por horas ali, horas e horas e horas. Ficava junto dela outras Itakos e outros
um outro grupo que é de xamãs homens cegos, que é chamado de Bossamá, tá? E aí eles ficavam ali e a Itako, ela utiliza, né, durante a cerimônia, uma roupa branca com caneleiras, né, perneiras, igual a uma roupa de pessoas que estão sendo enterradas no Japão, né, dos mortos, da tradição da cultura dos mortos, então utiliza essa roupa. E a diferença é que os mortos utilizam um acessório no cabelo na cor preta e elas utilizam na cor vermelha. O cabelo também foi separado em 7 tranças, com cordas amarradas nessas tranças, cordas na cor vermelha. E essa cerimônia ela só tinha fim quando a Itako, entre aspas, morresse e voltasse. Por que a roupa também é de cerimônia de enterro? Porque como se tu estivesse morrendo, né? Tu vai pro outro mundo e tu renasce como uma Itako. E aí a cerimônia para só quando a Itako, ela fala uma palavra, ela pede um espírito, ela diz algo que está relacionado com a cerimônia. Aqui no relato, ela fala, né, que essa cerimônia pode durar horas e horas até que a pessoa receba o espírito possessor, que é chamado de Tsukigami-sama, tá? E o próprio indivíduo tem que declarar quem é o espírito que possuiu ele. A própria depoente, que é chamada de Ono, ela falou que na celebração dela, o corpo dela estremeceu e antes dela cair, ela falou Narita Fudo, que o Hirumi falou que é um templo que existe, budista. E aí, quando ela retornou, a líder, né, a mestra dela perguntou o que a Gyojia quer. Gyojia é a praticante, a aluna. E ela respondeu algo como, eu gostaria de um juzu. Juzu é tipo um rosário específico das Itakos. E aí o nome dela mudou de Ono pra Yoriko, que é o nome Itako dela. Após esse treinamento, após essa celebração, elas podem se tornar independentes e praticar, né, as curas, praticar as sessões, exorcismos, enfim, durante a sua vida, e muitas trabalham até muito velhinhas. As Itakos, elas carregam uma caixa que é chamada de Gerobako, que é a caixa fora da lei budista, porque no caso as Itakos seriam pagãs, elas não estariam na lei budista. Então elas carregam uma caixa. Dentro dessa caixa existe uma lenda que diz que elas carregam o crânio de um cachorro, porque elas enterram um cachorro até o pescoço e deixam a comida, né, lá longe. O cachorro morre olhando para a comida e o crânio dele serve como proteção, porque todos os dias elas dão uma oferenda para esse espírito, né, para que ele proteja a Itako dos mortos e para que quando ela entre na casa de alguém, ele informe para ela o que os mortos estão falando. Gente, tá? Só vamos lembrar aqui, Itako é uma coisa lá de 1800, não existe mais Itako hoje em dia, então isso é uma lenda sobre a questão do cachorro. Eu não encontrei, né, a foto, eu encontrei a foto da caixa, uma caixa preta com alguns itens dentro, mas isso é um conto que envolve as Itakos. Ninguém aqui no Japão está causando danos aos animais, tá? Que eu saiba, eu não encontrei sobre isso, beleza? Eu tô falando uma lenda, tá? Só pra gente deixar certinho. Se tá gostando, já deixa teu like, te inscreve, vamos continuar o vídeo, que ainda tem o grupo das kami-samas, que são as xamãs curandeiras aqui no Japão. Além da caixa, né, preta, contendo lá possivelmente o crânio e ossos de outros animais, as Itakos carregam um cilindro preto e dentro desse cilindro tem o certificado de que ela é uma Itako de verdade. Não é qualquer um que pode ser Itako, é uma Itako de verdade. Os cilindros também seriam utilizados para capturar espíritos malignos que tentam causar algum mal aos seres humanos. Além disso, carregam itens secretos que são relacionados às suas curas e poderes divinos, e elas utilizam uma espécie de rosário que seriam feitos de ossos de animais. Eles são chamados de Irataka Nenjo. Os ossos dos animais utilizados nesse colar são tipicamente da mandíbula de cervos ou raposas, mas também incluem dentes de urso, garras de águias ou conchas. É por isso que é uma tradição muito antiga, sabe?
hoje em dia tu não escuta sobre isso aqui no Japão, é algo assim bem difícil das pessoas falarem sobre. Eu escutei por conta do Hiro, mas porque eu estava comentando sobre o Brasil e ele falou, mas aqui no Japão a gente também tem um grupo de xamãs, mais de um. Aí eu decidi trazer pra vocês compartilhar esse vídeo. Fechamos o assunto Itako. Agora a gente vai falar sobre Kami-sama. Kami-sama é mais curto, eu não achei tantas informações. Eu encontrei mais as pessoas falando sobre as diferenças de Itako e Kami-sama do que do próprio grupo. Kami-samas, a primeira diferença, não são mulheres cegas, são mulheres. E é um termo genérico para vários grupos xamãs como Gomiso, Arimasa, Noriki, Ogamiya ou Yori. Então são grupos que não são de Itakos. As Kami-samas, elas são autodeclaradas xamãs e são treinadas. As Itakos, elas são praticantes, essa é uma grande diferença. E geralmente as Kami-samas se declaram xamãs depois de passar por uma doença muito grave. As Itakos, elas são especialistas em Otoke Oroshi, que quer dizer, tipo, trazer a morte pra baixo, é tipo, tirar a morte. E elas também são muito conhecidas por fazerem possessões, e as Kami-samas não fazem isso. Elas podem ficar possuídas por um espírito, mas elas não fazem isso geralmente. As Itakos, elas também atuam em templos, tá? Templos Itakos. Agora, as Kami-samas, não. Elas podem atender na casa das pessoas. Na rua, elas não são ligadas bem a um templo. Elas são mais independentes. No livro que eu li sobre o xamanismo no mundo, fala que as Kami-samas, elas são consideradas mais mundanas. E as Itakos, elas recitam poesias muito elaboradas, cânticos, mantras, e as Kami-samas não fazem isso. Eles podem fazer adivinhações, ficar possuído, realizar curanderismo. Antigamente, quando não precisava, de um diploma para exercer a medicina, as Kami-samas, elas tratavam pessoas através de receita de plantas medicinais, elas davam, tipo, uma dieta especial, elas limpavam, purificavam a pessoa para que ela ficasse bem. É um curanderismo mesmo, nessa questão das Kami-samas. Elas não experienciam o êxtase, como as Itakos, assim, de receber o espírito e depois desmaiar e voltar. E elas realizam pedidos urgentes, elas fazem o que as pessoas pedem. Basicamente isso. As Kami-samas, elas removiam o sangue velho das pessoas. Eu não entendi nessa parte se elas realmente faziam um tipo de retirar o sangue da pessoa, fazer uma transfusão, ou só retirar o sangue mesmo, ou é uma ideia figurativa de remover o sangue velho, tá? Isso aí ficou em aberto, eu realmente não entendi. As Kami-samas, elas utilizam tambores, então elas recitam ou cantam algumas músicas e utilizam tambores na frente das suas casas ou na frente dos seus altares. Algumas Kami-samas também utilizam mandalas e um instrumento chamado gohei, que é tipo um pau assim, também na vertical, e ele tem como se fosse duas folhas em zigue-zague de cada lado, e é um elemento sagrado também utilizado para purificação. As Kami-samas, elas podem ser ligadas a templos shintoístas ou budistas aqui no Japão, e elas também têm uma certa licença do que elas podem realizar e o que elas não podem realizar. Aqui no Japão tu tem licença pelo jeito. O que eu vi é que Kami-samas e Itakos são grupos diferentes, um grupo meio que não conversa tanto com o outro, mas eles estão associados uns aos outros. Foram essas as informações que eu achei, e eu achei muito mais informação sobre Itako que Kami-sama. E as Itakos, elas também podem ser chamadas de Ogami-sama, e o outro grupo Kami-sama. E Kami é Deus, tá? Então são grupos proféticos, xamânicos, mediúnicos aqui do Japão. E hoje estão em desuso. Ambos os grupos, eles estão em declínio. E eu acredito que em pouco tempo não existirão mais. E vocês podem encontrar alguns vídeos, inclusive pela internet aí, mostrando pessoas que foram visitar as Itakos e filmaram. Eu, infelizmente, achei uns vídeos, assim, bem desrespeitosos de, tipo, youtubers japoneses, indo visitar, por exemplo, uma Itako, filmando escondido e meio que rindo, falando, ai, nada a ver o que essa pessoa tá falando, não tem nada a ver comigo. Mas, sei lá, na minha opinião, tá? Agora é a minha opinião mesmo.
Se tu não acredita nisso, por que tu vai, sabe? Por que tu vai pra fazer piada com a pessoa, desrespeitar o trabalho dela? Porque assim, mesmo que a pessoa não acredite, tá, nos espíritos, em mediunidade, tem que respeitar. Na minha opinião, tem que respeitar. Então, se eu não acredito no que o Maitako faz, né? Eu não acredito que ela possui um espírito, não acredito que ela vai falar o meu futuro, não acredito que ela vai curar minha doença. Por que eu vou lá? E por que eu vou botar uma câmera escondida pra enquanto a pessoa tá ali falando eu tô dando risada? Sabe? Aquela senhora ali, ela passou por um treinamento, ela passou por uma prática, ela acredita naquilo que ela tá fazendo, é a cultura, é a religião dela, ou não sei se pode chamar de religião, mas sei lá, a fé dela, e tu vai dar risada? Oi? Eu acho que a gente tem que respeitar a fé das pessoas, seja ela a nossa ou não, tá? E isso é uma coisa que eu sempre deixo claro no canal. Não é porque eu falo que das questões de pseudociência que eu tô desrespeitando a fé alheia, muito pelo contrário. Enquanto a pessoa não está falando que aquilo é ciência, pra mim tá de boa. Tipo, as Itacos, elas não estão falando que é ciência, elas estão fazendo uma coisa espiritual. Então eu não vou desrespeitar esse grupo. Eu achei de uma... não sei explicar, eu achei de uma falta de respeito muito grande fazer isso. Então, minha opinião pra vocês, meu conselho é não façam isso, não desrespeitem as pessoas, mesmo que vocês não acreditem, né? Vocês não têm a mesma fé que elas tenham. Então esse era o vídeo de hoje. Os próximos vídeos vão vir tradições japonesas, o vídeo da comida, finalmente. E eu espero que vocês gostem, acompanhem o canal, deixa um like, te inscreve. E até a próxima. Ah, me sigam no Instagram e Twitter, Bibi Bailas. Tchau!